Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui para mais uma aula. Nós já estamos aqui na 11ª lição da Escola Bíblica Dominical e hoje nós estaremos falando sobre uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Será muito boa a aula, temos muitas informações e eu espero que vocês tenham passado uma semana abençoada, sempre na presença de Deus. Hoje, então, nós falaremos como a igreja nos alcançou, como nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua grande comissão, nos alcançou, meus amados. E vamos lá, vamos prosseguir a nossa aula. Meus irmãos, nós já falamos com os irmãos na aula passada sobre Samaria, mas eu quero e gostaria aqui de acrescentar aos irmãos que Samaria era um lugar meio que intermediário ali entre os judeus e os gentios. Como nós sabemos, a execução dessa grande comissão de Jesus Cristo envolvia, em primeiro lugar, a evangelização dos judeus lá em Jerusalém, em seguida a dos samaritanos, meus amados, e finalmente a dos gentios, nós que aqui estamos. Embora ainda estejamos nesse capítulo número 10, embora hoje nós estejamos nesse capítulo número 10, ainda falando sobre a Judéia, conforme nós vimos lá em Atos 8:1, nós estaremos entrando hoje em outros detalhes e nos aprofundando neste conhecimento. Bom, como nós já estudamos, meus amados, Pedro e João, eles foram enviados a Samaria ali para dar um apoio, uma assistência a Filipe, né? E agora eles estavam retornando e eles vinham ali durante todo esse caminho, todo esse trajeto, evangelizando por onde eles passavam. E nós estamos aqui também, eu preciso deixar claro para os irmãos, pulando o capítulo número 9, que fala sobre o quê? Fala sobre a conversão de Saulo de Tarso, pois o nosso assunto aqui hoje é outro. Nós iremos falar sobre Saulo de Tarso em outra oportunidade, mas hoje o nosso assunto aqui é outro, é sobre a igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Ou seja, vamos direto do capítulo 8 para o capítulo 10 e também um pouquinho ali no início do capítulo 11. E, neste sentido, meus amados, a atenção aqui ela se volta para o ministério de Pedro, meus irmãos. E eu quero aqui lembrar também aos irmãos daquela ocasião que nós já vimos lá em que Jesus disse, né, Pedro, tu me amas por 3 vezes, né? Aí ele fala, apacenta as minhas ovelhas. Isso está lá em João 21. João 21, versículo 15, do versículo 15 ao versículo 19. Então, nós entendemos com isso claramente que Jesus ali lhe dava a missão que agora ele cumpria. Pedro, meus irmãos, ele segue pregando o Evangelho, como nós vemos em Atos 9:32, entre tantos outros versículos do capítulo 9 também. Pedro indica que ele voltava junto com João ali de Jerusalém, mas Pedro ele se tornou de uma maneira, ou se portou de uma maneira diferente. Ele se tornou ali tipo um itinerante, que é um termo muito conhecido hoje nas igrejas aí. E assim ele realizou ali, meus amados, muitos milagres, muitas conversões, a começar pela cura de Enéas, lá em Atos 9:34, nós vemos também a ressurreição de uma discípula do Senhor, todos nós sabemos disso, chamada Dorcas, não é verdade? Ela era também conhecida como Tabita, alguns falam Tabita, mas é Tabita a pronúncia correta, lá em Jope. Isso está em Atos 9, de 36 a 42. Mas vamos chegar aonde nós queremos aqui. Vamos chegar a Cesareia Marítima, que era onde ficava o procurador romano. Em Cesareia Marítima tinha o procurador romano, lá era um porto muito famoso, muito importante. E com isso, meus amados, lá estava também o
centurião, que é o protagonista, junto com Pedro, deste nosso estudo de hoje. Cornélio, meus amados, foi o primeiro gentil a se converter ao cristianismo. Neste dia também ali ocorreu o segundo Pentecoste dentro da Escritura Sagrada. Meus irmãos, não aparecem, não se confundam, vamos colocar assim, não se confundam, porque aqui aparecem, né, três Simãos ali. Nós temos o Simão Pedro, que foi aquele que repreendeu o Simão o Mago, como nós já vimos também na aula passada, e que passava alguns dias na casa de quem? De Simão, o curtidor, ou seja, aquele que trabalhava com peles. Eu gostaria, inclusive aqui, meus amados, de acrescentar aos irmãos que nas Escrituras, isso é um conhecimento a mais que a gente acrescenta aqui, nas Escrituras não tem sobrenome. Hoje em dia nós temos o costume de termos sobrenome. Naquela época não se tinha esse costume. Simão, um exemplo, Simão Pedro. Então vamos lá, Simão era o nome anterior de Pedro, é o nome que ele tinha antes de ser trocado. Simão significa o que? Aquele que ouve, e Pedro significa pedra. Ok? Pois muito bem. Simão Pedro, ele ficou em Jope por muitos dias, mas Deus tinha com certeza um caminho estabelecido para ele. E como nós já sabemos, tudo, meus amados, tudo, absolutamente tudo, está sob o controle de Deus. E assim lhe foi revelado que deveria ir ao encontro de Cornélio. Nos versículos de 1 a 16 do capítulo 10, que ora nós estamos estudando, nós vemos que duas visões ali são registradas. A de Cornélio em Cesareia e a de Pedro, lá em Jope. Mas vamos falar primeiro, meus amados, de Cornélio. Cesareia Marítima era o principal porto da Palestina, como eu já falei para os irmãos, e apesar da sua importância, esta cidade ela é mencionada apenas no livro de Atos. Porém, ela é mencionada ali 15 vezes. Vejam ali o quanto ela é importante. Cornélio, meus amados, Cornélio Sula era o nome dele, era um nome importante, era um centurião, um cidadão romano. Veja bem, ele não era judeu, era um cidadão romano, chefe de mais ou menos ali entre 60 e 100 homens. E se dizia 4 coisas a respeito dele, meus amados: que ele era piedoso, isso está em 2 Pedro 2,9, que ele era também temente a Deus com toda a sua casa, que ele fazia muitas esmolas ao povo, ou seja, ajudava muita gente, muitos daquelas pessoas do povo judeu que era necessitada, e em quarto lugar também que ele de contínuo orava a Deus. Olha que maravilha, não é verdade? Isto, meus amados, sem que ele fizesse parte, ou sem que ele fosse membro, né, da comunidade judaica, sem ele ser da igreja cristã, e ainda sem ele saber nada sobre a eternidade, porque ele não tinha conhecimento do Evangelho. E neste ponto nós precisamos entender que enquanto não se confessa ao Senhor, entendam bem isso, enquanto não se confessa o Senhor Jesus Cristo, não se é salvo. Simples assim. Portanto, embora todas essas obras que ele praticava, ainda lhe faltava o necessário, ou seja, o encontro com Jesus e com as suas verdades. Nós vemos isso, né, em Romanos 10, versículos de 9 a 13. Embora, meus amados, também com isso nós percebamos que Deus, ele não fica
fica alheio a essas boas obras ou às obras que são praticadas pelos não salvos. Então fiquem bem atentos a essas explicações. Isso esclarece muito para nós, né? Então Deus não fica alheio. A pessoa que não é salva, ela pratica o bem? Pratica. Mas Deus, embora ele não seja um salvo, Deus não fica alheio a estas coisas. Deus, meus amados, ele vê tudo, mas principalmente o quê? A sinceridade do coração e das ações de Cornélio ali, como ele vê também nas atitudes dos não salvos hoje. Porque as pessoas às vezes fazem caridade e fazem o bem com outras ou segundas intenções, para não se pagar imposto, entre tantas outras coisas. Eu não vou entrar nesse mérito, porque é muito assunto para a gente falar se a gente entrar nisso, né? Voltando somente no que é necessário para nós. Deus, ele vê tudo. E assim, meus amados, no caso de Cornélio, Deus ele providenciou esse encontro dele com Pedro. Para quê? Para que ele pudesse ser salvo, para que pudesse a ele ser apresentado o evangelho. Ou seja, para que esse evangelho viesse e lhe apresentasse o quê? O arrependimento verdadeiro e uma fé profunda, íntima e verdadeira com Deus. Veja, meus amados, que ele não é salvo pelas obras que ele praticava, mas sim pela misericórdia de Deus, que viu nele o quê? Sinceridade. Sinceridade. As suas atitudes, elas eram sinceras, elas não buscavam outra coisa senão conhecer de verdade e servir de verdade a Deus. Então Deus vem e providencia através do Espírito Santo esse encontro para que ele ouvisse a palavra e assim ele pudesse crer de fato. Ok? É desta forma. Mas seguindo, meus irmãos, em certo dia Cornélio, ele enquanto orava, ele teve uma visão de um anjo de Deus que o informava que as suas esmolas, né, e as suas orações tinham subido à memória de Deus como uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Nós vemos esse contexto lá em Levítico 2:2. E o anjo instruiu Cornélio a enviar homens a Jope, cerca de 48 quilômetros dali, para encontrar Simão Pedro e trazê-lo. Perceba, meus amados, outro detalhe, nós estamos cheios de detalhes nesta aula, por isso que é bom muita atenção e prestarmos bastante, e trazermos isso realmente para o nosso conhecimento, né? Perceba ali que os anjos, meus amados, eles não pregaram o evangelho a ele. Eles poderiam? Não, por quê? Porque nós todos já sabemos, e eu já falei isso aos irmãos, os anjos eles são facilitadores e ministradores enviados por Deus. Nós vemos isso lá em Atos 10, de 3-6. E a missão de se pregar o evangelho, meus amados, era deles, era do povo de Deus, e é nossa. Hoje nós, como povo de Deus, temos esta missão, meus amados. O que nós precisamos frisar aqui é que Cornélio, ele era um homem temente a Deus. Vamos lá, vamos a mais alguns detalhes. Ele era um homem temente a Deus, meus amados. E o que significa ser temente a Deus? Quando nós falamos hoje em dia sobre temente a Deus, nós estamos falando sobre você ter reverência, ter respeito, né? Mas naquela época isso significava o quê? Significava que ele não era judeu de nascimento, mas havia abraçado a fé judaica. Ou seja, em hebraico é ker toshav. Ou seja, ele era temente a Deus. Ker toshav, temente a Deus. E eles eram conhecidos também como prosélitos. Esses homens tementes a Deus, eles eram conhecidos como prosélitos. Ou seja, era um gentil que se converteu a uma religião. Qual religião? Não importa. Neste caso aqui, ao judaísmo.
E estes, eles eram divididos em dois grupos, prestem bastante atenção, né? Eram os prosélitos da porta, que seguiam alguns mandamentos dos judeus, algumas leis judaicas, exceto a circuncisão, ok? E também tinham os da justiça. Então tinham os da porta, como eu expliquei, e os da justiça. Esses da justiça, meus amados, eles se submetiam totalmente à lei mosaica, inclusive se circuncidando. Cornélio, meus amados, ele fazia parte dos da porta, portanto ele era convertido a uma religião, ao judaísmo na época ainda, né? Ao judaísmo. Então, portanto, ele cria em Deus, mas ele não se circuncidou. Então ele era convertido ao judaísmo, mas ele não se circuncidou. E assim nós explicamos por que é que ele orava, por que ele falava com Deus, por que ele praticava todos aqueles atos de bondade, não é verdade? Porém, meus amados, mesmo com isso, como eu já falei, ele não era salvo. Por quê? Precisamos entender que tem várias religiões e muitas praticam o bem. Fiquem certos disso, mas a salvação, meus amados, ela está na fé. A salvação, ela está numa relação verdadeira com o verdadeiro Deus. Sabe? Ela está no que? No aprendizado real do caminho, que é o arrependimento e a santificação. Ou seja, está no reconhecimento ou no conhecimento da verdade pura e real da palavra de Deus. Ok? E está também, agora sim, no reconhecimento, que eu passei por cima dele e vou falar duas vezes, mas está também no reconhecimento do sacrifício salvífico de Jesus para a nossa redenção e para a nossa vida eterna. É desta maneira. E com isso, agora, nesse momento, nós já aprendemos que muitos que são vistos como justos, como bonzinhos, eles não serão salvos. Não serão salvos. Infelizmente é isso. Não adianta você ser bonzinho. Você tem que reconhecer a Jesus Cristo. Já Pedro, meus amados, quando nós falamos aqui sobre Pedro, nós vemos que ele foi orar em um horário pouco comum para aquela época, ou seja, meio-dia. O horário mais comum seria o que? Às 15 horas, como todos nós sabemos, a hora nona. Embora saibamos também, meus amados, que almas devotas não têm horário para orar. Nós devemos orar a qualquer hora, em qualquer minuto, em qualquer situação. E quando Pedro ali orava, ele teve fome. E enquanto ele aguardava ali aquele alimento chegar, ele foi arrebatado em seus sentidos. E com isso, ele viu ali os céus abertos, meus amados. Isso está no versículo 11. Ele, nessa visão dele, ele viu ali a aparição de um grande lençol. Algumas versões bíblicas falam sobre uma caixa, né? Algumas traduções falam sobre uma caixa. Nele, amados, havia quadrúpedes, répteis, aves. Versículo 12 nos fala sobre isso. Com certeza vocês vão fazer a leitura do capítulo 10 inteiro, não tenho dúvida disso. Mas no versículo 12 ele nos fala sobre esses animais. Ou seja, tudo que caminha, rasteja ou voa estava ali. E este ser que estava mostrando essas visões ali a Pedro, disse para ele, mata e come. E Pedro responde para ele que não, porque nunca havia comido nada imundo. Então ele diz, não vou fazer isso. E a voz lhe disse, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. E amados, nós precisamos entender que essa visão ela é aceita como um significado de uma imagem do mundo. E os nós que eram dados nas quatro pontas ali desse lençol ou dessa caixa, os quatro cantos
da caixa entende-se como sendo a pregação do Evangelho nos nos quatro cantos, meus amados, nos quatro cantos da terra. O que nós precisamos falar para os irmãos também é que essas coisas aconteceram com Pedro por 3 vezes. Sabe? Ele falou por 3 vezes para Pedro: não faça impuro, né? Os animais que eu tornei puro. Ele falou 3 vezes isso. Sabe? E aí nós estabelecemos aqui, tratamos para os irmãos e trazemos uma lembrança, né? Uma lembrança que isso ocorreu 3 vezes, conforme também a negação de Pedro e a cobrança sobre que Jesus teve sobre ele na questão: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Vocês se lembram? Nós já falamos disso no início, não é verdade? Com isso ele entendeu, meus amados. Pedro entende ali o seu chamado pastoral e a ordem de Deus de que todos os homens estavam no mesmo patamar ali diante de Deus, que a diferença entre carnes puras e impuras da lei mosaica deveria ser, inclusive, superada pelos cristãos, aquela diferença, porque eles tinham muito esse porquê entre eles. Eu não me alimento, não como, você come, você é diferente de mim. Então isso tudo deveria ser superada pelos cristãos, por aqueles judeus que se tornaram cristãos. Conforme nós vemos lá em Mateus 15:11, nós vemos também em 1 Timóteo 4, versículo de 3 a 5, meus amados. E assim, uma das grandes barreiras entre judeus cristãos e gentios acaba por ser removida. Deus estava ali quebrando, meus amados, os privilégios deles que se achavam, dos judeus que achavam que eles tinham como sendo assim, como sendo a nação exclusiva de Deus, vamos dizer dessa forma. E ali se quebra essa nacionalização do Evangelho, que até ali estava restrita a judeus e a quem abraçava estritamente a sua religião. Antes de se tornar cristãos, eram obrigados a se tornar judeus. Era o que os judaizantes queriam. E só para constar aqui para os irmãos, os judeus não cristãos, meus amados, eles ainda hoje não comem animais, segundo eles mesmos, não puros, não é verdade? Eles obedecem ali à lei judaica que chama Kashrut. Kashrut é a lei judaica que fala sobre isso. Viram o tanto de informações que nós estamos acrescentando e trazendo para os irmãos? Mas isto posto, meus amados, e com isto se inicia mais esta viagem missionária de Pedro. Porque a comitiva enviada por Cornélio ali chega e lhe solicita a presença lá em Cesareia Marítima. E com isso, meus irmãos, era muito necessário, e isto, vamos dizer assim, eu falei errado, pronunciei errado, e isso era muito necessário para que se iniciasse ali a evangelização, não somente ali, mas que ela fosse mundo afora também. Nós já falamos também na aula passada sobre o fato de ir para a África, de ir para a Etiópia, mas esse aqui antecede a isso. Então esse é o primeiro fato. Isso, meus irmãos, esses fatos, tudo isso que aconteceu também foi muito necessário para o quê? Para a unidade, essa evangelização em todo o mundo aumentou muito proporcionalmente a igreja e trouxe muito mais unidade à igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus, nós precisamos entender, meus irmãos,
que ela é para todos e não apenas para os judeus. Naquela época era necessário que se entendesse isso. Hoje nós já sabemos, né? Já havia se passado ali mais ou menos entre 5 e... Vamos colocar ali entre 5 para ficar uma conta redonda. Havia passado ali mais ou menos entre 5 e 10 anos entre a morte de Cristo e este evento inicial da pregação do Evangelho aos gentios, como ele já havia ordenado naquela ocasião. Ou seja, até ali o Evangelho estava restrito aos judeus. Era de fato um Evangelho exclusivista, né? Como nós falamos, e precisou da ação do Espírito Santo para o cumprimento desta ordem divina. Amados, com tudo isso, nós aprendemos que se nós quisermos nos comunicar com o céu, nós devemos agir como agiram tanto Cornélio como Simão Pedro, ou seja, nós devemos ser de fato devotos, como vemos nos versículos de 1 a 4 e também no versículo 9. E nós devemos, meus irmãos, abrir mão do que for necessário para tirar os nossos momentos de oração, conforme nós vemos lá no versículo 9, no versículo 30. Um detalhe a acrescentar também é que nós precisamos aprender a esperar em Deus até nós ouvirmos a sua voz. Isso com certeza virá até nós. Versículo de 3 a 6, versículo 13, versículo 3 a 6, versículo de 13 a 15, de 19 a 20, nos deixa isso muito claro. Pedro, meus irmãos, partiu dali com os mensageiros de Cornélio e também com alguns irmãos de Jope. Esses irmãos, inclusive, testemunhariam depois para a igreja de Jerusalém, num debate que eles tiveram ali, o que houve na casa de Cornélio. E chegando este grupo ali a Cesareia, eles se deslocaram, chegaram a Cesareia. Este grupo era composto de um soldado e 2 criados de Cornélio e Pedro e mais aqueles 6 irmãos que o acompanhavam. Nós vemos ali na leitura do texto que Cornélio saiu porque ele estava ali esperando ele ansiosamente, e ali ele se prostrou e adorou. Vocês vejam também ali a falta do conhecimento real do que é a adoração de Cornélio, não é verdade? Mas eu lembro também aos irmãos que eu lembro a todos vocês, vamos dizer assim, eu lembro a todos vocês que este foi um ato ali que ele cometeu, que ele fez, Cornélio fez, pelo respeito, pelo sentimento que ele tinha ali de que Pedro era um mensageiro de Deus e não para endeusá-lo, ok? Mas Pedro, com certeza, e está no texto, isso no versículo 28, que ele se levantou e disse, né, que ele levantou Cornélio e disse, levanta-se porque eu também sou homem, assim como você. E para a surpresa de Pedro, meus amados irmãos, a casa estava cheia daqueles que queriam ouvi-lo. Estava cheia daqueles que queriam ouvir, ou seja, ter acesso ao Evangelho, não é verdade? E ele se sentiu ali, meus amados, obrigado pela sua visão a deixar de lado a proibição judaica que existia desta relação entre impuros e judeus. Desta maneira, vejam como era muito restrito. Hoje nós também fazemos muita diferença entre pessoas e pessoas. Somos todos seres humanos, meus amados. Ficou muito claro, através de tudo o que nós falamos aqui com os irmãos, que nenhum homem pode ser considerado imundo. Nenhum homem, meus amados, pode ser distinto um do outro. Amados, para nós, é impossível, para nós aqui, é impossível nós imaginarmos uma mudança desse nível para eles naquela época, porque isso envolvia
um pensamento judeu, né, que para eles era o único povo escolhido por Deus. O restante da humanidade era impuro, era ímpio, não servia, era dessa maneira. Ou seja, eles eram verdadeiramente, os outros ali eram verdadeiramente excluídos da aliança divina. O termo era etnoi, que significa o quê? Um povo pagão, o paganismo. E a última parte deste capítulo que nós estamos estudando versa sobre a visão de Pedro, lá em Jope. E de Cornélio também em Cesareia, e sobre o derramamento do Espírito na casa de Cornélio, porque Deus ele trata a todos de modo igual. Nós precisamos entender isso. A conversa prévia ali entre Pedro e Cornélio lá em Cesareia ajudou o apóstolo Pedro a entender o significado daquela visão que ele havia tido. O que deixou claro que tanto os gentios como os judeus poderiam ser e de fato são os destinatários da graça divina. Ou seja, essa graça divina é para todo mundo, para todos aqueles que creem de fato no Senhor. E assim testemunhou Pedro e seus companheiros a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, quando foi ali lhes pregado, né, o Evangelho da paz e apresentado Jesus como Salvador do mundo. Isso está em Atos 10, no versículo 38. Com isso, meus amados, foi-lhes proposto ali também, Pedro vendo o derramar do Espírito Santo, lhes propôs a ministração do batismo cristão. E Cornélio e seus amigos foram batizados ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme o versículo 48 e também conforme nós vemos lá em Mateus, no capítulo 28. Queridos, o que nós estudamos hoje é um momento muito marcante na história da igreja, porque revela que o plano da salvação de Cristo não está restrita a um povo ou a uma cultura, mas se estende a todas as nações. Embora as dúvidas judaicas e as dificuldades ali da aceitação, tanto judeus como gentios podem sim receber igual salvação, ficando ali em pé de igualdade. Os questionamentos à época eram muitos, não temos dúvida disso. Sabemos disso, o posicionamento deles era muito, como eu vou dizer para vocês, assim, era muito rigoroso, né? Porque os judeus eles consideravam os gentios, como já falei, pessoas não merecedoras, pessoas impuros. Até os alimentos, nós já falei para os irmãos, até os alimentos eram rejeitados por eles, se não fossem preparados de acordo com todas as leis mosaicas, meus amados irmãos. Era dessa forma. Então era muito rigoroso a distância entre eles e o povo gentil. Mas, embora tudo isso, nós vemos em Lucas que Deus ali ele providenciou o encontro de Pedro, né? O pregador judeu, e Cornélio, um gentil interessado no Evangelho, que se converteu com toda a sua família ao cristianismo. Vejam que maravilha, não é? E ele ali adquiriu o pleno conhecimento com a pregação de Pedro, ele adquiriu ali o pleno conhecimento do significado do Evangelho de Jesus, em conformidade com 1 Coríntios 15, ok? Dá uma lidinha na 1 Coríntios 15. E isso, meus amados, abarca o quê? A necessidade do arrependimento, a necessidade de se crer de fato, em Cristo Jesus. Não é da maneira como nós achamos e como nós pensamos, não. Agora, vejam que naquela situação, vocês vão fazer a leitura do capítulo 10, eu não tenho dúvida disso, que mal ele conclui o seu sermão e a palavra
relata que caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que ouviram a palavra. E assim todos que tinham vindo com Pedro ficaram maravilhados pelo fato de que os dons do Espírito Santo tinham se derramado sobre os gentios. E que para eles seria quase que impossível, né? E que o que para eles, né, seria quase que impossível. Por fim, meus amados, eles os viam ali falando em línguas e glorificando a Deus. E assim se estabeleceu ali aquela relação entre o Pentecostes de Jerusalém, lá em Atos 2, né, e este que agora ocorria em Cesareia Marítima. Meus irmãos, precisamos aprender a confiar na palavra de Deus. E muito cuidado com os movimentos que nós estamos vendo por aí, onde a palavra ela é desprezada, onde só se fala de unção, onde só se fala de benefícios. Entenda que o verdadeiro mover do Espírito Santo está sempre em sintonia com a palavra. E normalmente quando você escuta a verdadeira palavra de Deus, você é tocado, você se emociona e você leva aquilo para dentro do seu coração. Você não fica pulando, rodando, virando cambalhota. Não, você se constrange, porque a palavra de Deus ela te constrange e te coloca diante de uma realidade de purificação e de santificação, meus amados. É dessa maneira. Mas voltando, vamos lá. Após, meus amados, o batismo ali com o Espírito Santo, houve o batismo com as águas. Vejam que maravilha. Até antes mesmo do batismo com as águas, meus amados, eles já haviam recebido o batismo do Espírito. Mas a pergunta que fica para muitos aí, isso é possível? Sim, meus irmãos, é claro que isto é possível. O que não pode ocorrer, o que não ocorre, é uma pessoa ser revestida de poder antes dela ser salva. Aí não ocorre de maneira nenhuma. Aí você pergunta, ela pode perder a salvação? Pode, se o seu comportamento for irrestrito, for desabonador, com certeza também. Ela pode também, então nós sabemos disso claramente. O batismo, meus amados, com o Espírito Santo, ele é subsequente à salvação e não ao batismo nas águas. Então ele é subsequente, você está salvo, você verdadeiramente se entregou a Jesus, então você pode sim, através da sua busca, receber o batismo com o Espírito Santo. E fica muito claro que Deus dá o Espírito Santo, meus amados, apenas àqueles que o obedecem. Ok? Apenas aqueles que o obedecem. Jesus declara isto, meus amados, quando ele diz o quê? Que o mundo não pode receber o Espírito da verdade. Vocês não podem se esquecer disso. Ele declara, ele deixa muito claro que o mundo não pode receber o Espírito da verdade. E assim, vendo neles o batismo do Espírito Santo, lhes foi proposto por Pedro que o batismo nas águas, que foi prontamente, ou seja, de pronto, foi aceito por eles e assim foi consumado. E desta forma, meus amados, nós vemos ali 3 batismos diferentes. O primeiro batismo é o do Espírito Santo, veja bem, do Espírito Santo, porque ele tornou o quê? Gentios, membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, versículo 13, fala sobre isso. O segundo foi o batismo no Espírito Santo. Já tivemos aula esse tipo de aula, né, nas vezes passadas, por isso não vou me aprofundar muito. Ou seja, o batismo no Espírito Santo, que foi feito por Jesus Cristo. Jesus Cristo os batizou, conforme Mateus 3, no versículo 11. E o terceiro, evidentemente, é o batismo nas águas, meus amados. Vejam, meus irmãos, que o Espírito no Pentecostes de Atos 2 veio primeiro sobre os apóstolos. Em seguida, ele veio sobre as pessoas novas convertidas que estavam ali.
Já em Cesareia veio sobre poucas pessoas, muito poucas pessoas que estavam onde? Na casa de Cornélio, ou seja, basicamente ali a sua família. E assim fica claro que Deus derrama seu espírito não só sobre multidões, não queira estar no meio de multidões. O Espírito Santo é a palavra de Deus e ela é derramada, meus amados, sobre todos aqueles, mesmo que esteja sozinho, mas que de fato se convertem, se entregando a uma relação sincera com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 3,19 nos fala assim. Veja, meus amados, que de fato sim, veja, meus amados, que de fato é assim, é desta forma. Isso acontece também com uma pessoa somente, como eu já falei para os irmãos. Nós podemos falar, até um exemplo aqui que eu posso dar para os irmãos, é o exemplo de Saulo de Tarso. Ele estava sozinho, estava com uma multidão, mas ele foi sozinho transformado, ele foi sozinho tocado pelo Espírito Santo. Então, meus amados, o Espírito Santo ele derrama a sua graça, o seu poder, a sua unção sobre uma pessoa sozinha. Sim, não há necessidade nenhuma de você estar em multidões, em meio a multidões. Às vezes a gente vai em meio às multidões achando que se você estiver no bolo, você pode entrar junto no céu. Não, não caia nesta armadilha, meus amados. É transformação pessoal, é busca pessoal, é empenho, é você estar ali verdadeiramente entregue a Jesus, meus amados. É entregue a Jesus. Mas voltando, vamos voltar ao assunto. Com este fato, meus amados, os judaizantes, que nós já estudamos em aulas passadas também, eles levaram este assunto, levaram toda essa problemática de uma maneira invertida à igreja mãe, lá em Jerusalém. Ou seja, eles apresentaram ali uma notícia enganosa de que Pedro havia se deixado levar pelo engano e que, além de comer com os gentios incircuncisos, ele havia pregado a eles o evangelho e que, com isso, os gentios pensavam estarem ali recebendo o dom do Espírito Santo, ou os dons do Espírito Santo. Pedro, meus amados, ao voltar ali a Jerusalém, ele se reúne ao colégio apostólico que lhe pediu um relatório desta sua viagem a Cesareia Marítima. E relatando os fatos, ele a princípio ali, ele não foi apoiado pelo colegiado apostólico devido às informações erradas, equivocadas que eles haviam recebido. E passou assim a ocorrer ali um debate muito grande entre ele e os judaizantes que estavam ali acusando ele. Eles insistiam e persistiam na obediência ao judaísmo, conforme nós vemos em Atos 11, 1 e 2. Atos 11, 1 e 2, entramos no texto de Atos 11. Só que nós já estudamos também sobre os judaizantes nas seitas heréticas, vocês se lembram? Então eles eram hereges e estavam tentando impor que para se tornar cristão era necessário você se tornar um judeu. Então nós já entendemos aqui o que estava acontecendo. E Pedro ali, após debater com eles e estando ao lado, inclusive, das 6 testemunhas que ele havia levado, ele relatou a Tiago, que é filho de Zebedeu, e a João também, irmão que eles eram, né, sobre o ocorrido, tanto em Jope como em Cesareia. Então ele falou toda aquela visão que aconteceu, tudo aquilo que ele viveu. E aí ele confirmou que houve mesmo ali um Pentecoste entre os gentios, como em Atos 2. E lembrou-se também da palavra de Jesus antes da sua ascensão, que é que deveria se pegar o evangelho para todos os povos e nações. E ele confirmou que, de fato, eles foram revestidos com o poder do alto. E disse, se Deus lhes deu o mesmo dom que ele deu a nós quando nós cremos,
quem somos nós para resistir a Deus? Atos 11, 17 nos fala sobre isso. E com esta palavra, meus amados, todos ali se apaziguaram e glorificaram a Deus. E assim é que se inicia a igreja de Jesus diante ou entre os gentios, ou seja, uma igreja hebreia entre os gentios. E se deu cumprimento daquilo que foi uma ordenança do Senhor Jesus, lá em Atos 1,8, que diz o quê? Mas recebereis o poder quando vier sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Aí fala, e Samaria, nós vimos lá Filipe, vemos Pedro e João ali também em Samaria, e até a última parte da terra, ou seja, até os confins da terra, que é o que acontece com todos nós gentios. E assim estamos nós aqui hoje, tementes a Deus, fazendo parte do seu corpo e vivendo esta relação em espírito e em verdade, adotados como filhos que de fato nós somos. Se alguém tem dúvida de que nós fomos adotados como filhos, dá um pulinho lá em Efésios 1,5, João 1,12, Romanos 8 também, de 14 a 17, ok? Amados, que Deus abençoe a todos, que nós tenhamos uma semana muito abençoada por Deus, com toda a sua proteção, muita saúde, muita paz a todos. E na próxima quinta-feira nós estaremos juntos, se assim Deus permitir, com a nossa 12ª aula. Amém?